Olá, meu nome é Ellison e estou aqui para apresentar o webinar sobre eletricidade. Esse trabalho tem por objetivo calcular o valor de instalação das placas fotovoltaicas em uma propriedade rural, no caso a minha. A primeira coisa que você tem que fazer é descobrir a quantidade de kWh no mês. Nós colocamos na tabela quais são os aparelhos que consomem energia, a potência do aparelho, a quantidade que tem na propriedade, na casa, as horas que ele fica ligados, horas, minutos, que fica ligados durante o dia. E nós conseguimos descobrir kWh por mês de cada aparelho. O custo médio do kWh nessa propriedade é de 49 centavos, multiplicado pelos kWh por mês de cada aparelho, nós vamos ter o valor de cada aparelho gasto por mês. Esses são os aparelhos daqui de casa, do pré-rural, e eles chegam no total de 915,101 kWh por mês, um valor de 448,65 centavos reais por mês, na média. Para isso, então, para começar os cálculos, a gente usa uma equação base, que é a potência total dos painéis solares é igual à energia, que é o consumo mensal da propriedade, sobre o tempo de exposição, que é a irradiação solar sobre a propriedade nas placas, vezes o rendimento. O rendimento é a capacidade de conversão, tipo, descontando as perdas de fio ou a sujeira, essas paradas. Então nós começamos calculando a energia. A energia tem um consumo mensal de 915 kWh, e nós temos que transformar isso para kWh. Mas primeiro a gente tem que fazer um cálculo, que é importante descobrir na propriedade onde eu vou fazer o projeto das placas, que é a ligação monofásica, bifásica ou trifásica. No meu caso ela é monofásica. Quando uma ligação é monofásica, isso indica que a conta de luz mínima que vai ter que pagar, mesmo se você não ocupar nada de luz durante o mês, o mínimo que você tem que pagar é 30 kWh. Esses 30 kWh, eles vão subir quando você instalar a placa solar, porque não tem quantidade mínima. Então a gente pode diminuir dos 915, isso fica 885 kWh por mês. Dividido por 30 dias, a gente tem um consumo diário de 29,5 kW, que é o valor que vai aqui na nossa equação. O tempo de exposição ele pode ser encontrado no site da Cresesp. Vou deixar o site nos comentários. Lá você entra e procura pela localização da tua casa, pelos pontos cardeais. Daí lá vai dizer a média de insolação diária por mês. Você vai no final, lá vai ter uma média anual, que vai ser essa aqui. A média diária de um ano é de 4,63 kWh por metro quadrado por dia, né? Aqui em Camporã, que é onde fica localizado a minha propriedade. O rendimento, para calcular o rendimento, que é as perdas de energia, a gente calcula o seguinte: existem perdas no inversor, que podem chegar até 5%. Então eu escolhi uma perda de 4%, que eu acho que é uma perda boa.
Perda por temperatura. Com o Eporan não tem uma faixa de temperatura muito alta. Ela é um pouco elevada comparada a outras cidades, então ela pode variar. Essa perda de temperatura pode variar de 7 a 18%. Eu escolhi 10% que eu acho que aqui em Eporan, como eu moro no interior, já dá uma aliviada também. O acúmulo de sujeira pode chegar a 5%, varia entre 1 e 5%. Eu escolhi 3%, que é como no interior, mais poeira. Acho que tá bom. Incompatibilidade elétrica, que é das placas solares, pode chegar até 3%. Então eu escolhi 1,5%, acho que depende da placa, né? Tudo. A perda nos cabos. A perda no cabo CC, que é os cabos da placa que saem da placa fotovoltaica até o inversor, que pode chegar a 1%, dependendo dos cabos que utilizaram, o comprimento, tudo. Então escolhi 1%. O cabeamento CA é os cabos a partir do inversor, que saem do inversor, que também pode chegar a 1%. A gente transforma isso para número decimal, multiplica todos eles e vai chegar no valor de 0,81, que é igual a 81%. Então nosso rendimento é igual a 81%. Calculado todos esses dados, podemos voltar para a nossa equação base e substituir os valores. Só retomando aqui a energia, a nossa valor é de 29,5 kW por dia. O HSP é a insolação, que é o tempo de exposição, que está disponível no CRECESP. É de 4,63 e o nosso rendimento é de 81%, ou seja, 0,81. Substituindo isso na fórmula, energia, tempo e rendimento, a gente tem uma potência total das placas dos painéis solares de 7,86 kW ou 7.860 watts. Tendo esse valor, a gente pode calcular as placas. Tem variadas placas de diversas capacidades, varia 260 a 330, até maior, de 420, 500. Aqui em casa eu escolhi a placa de 330 watts. Então a gente pega a capacidade total dos painéis, que é 7.860 watts, e divide pela capacidade da placa. Isso vai dar uma quantidade de 23,8 painéis solares. Como não podemos assumir números quebrados, a gente arredonda para 24 painéis. Para a escolha do inversor, a nossa potência total das placas é 7,86. O inversor não pode ser menor que 20% desse valor, ou seja, 6,29, pois não vai conseguir suprir a necessidade. Ele não vai ser capaz de suprir. E nem 20% acima, que é igual a 9,43 kW, pois seria um desperdício de dinheiro, pois não tem que comprar um conversor maior que isso para suprir uma necessidade baixa, então não é necessário, só ia jogar o dinheiro fora. Bom, daí tem algumas empresas que disponibilizam, que produzem, né, os inversores com determinadas potências, né? Como o nosso inversor deve estar entre 6,29 e 9,43, o primeiro, a empresa, tem inversores de 6, 8,2 e 10 kW. A segunda empresa tem de 6, 10 e 25. A terceira empresa tem de 6, 8,5 e 25. Quais que são os que estão dentro dessa faixa? São esse valor aqui, que podemos comprar um inversor dessa capacidade. Aqui nessa não tem nenhum, ou está muito abaixo ou muito acima. E na terceira empresa temos um outro inversor que podemos assumir, que é 8,5 kW capacidade. Então podemos escolher um desses dois. Claro, tem outras empresas, outros valores. Então
As placas fotovoltaicas de 330. Eu escolhi a empresa LXA. Ela tem um preço de R$ 699 por placa, multiplicado pelas 25 painéis ou placas, nós temos o valor de R$ 16.776. O inversor, escolhi de 8,5 da terceira empresa, que é a Liechtenstein, LTDA. O preço é 14.421. A instalação varia de em torno de R$ 70 por placa, vezes as 24 placas, R$ 1.680. O inversor, a instalação para o inversor, também pode variar, mas é em torno de R$ 1.000. O projeto elétrico, feito pela empresa West Energy, que é esse projeto que eu estou apresentando, em torno de R$ 2.500. O custo total, então, é de R$ 36.377. O custo mensal foi que está na tabela no começo do vídeo, é de R$ 448. Um consumo anual, então, um gasto anual de R$ 5.333. Então, a gente pega o custo total da instalação das placas fotovoltaicas e divide pelo consumo mensal. Isso vai dar um valor de 81 meses para ele se pagar. Ou seja, depois de instalado, com consumo de R$ 448 que você vai poupar durante os meses, você vai levar cerca de 81 meses para quitar esse valor das placas fotovoltaicas. Ou seja, 6 anos e 9 meses para que as placas se paguem. Então, é uma ótima escolha fazer essa instalação. Depois desses 6 anos e 9 meses, você começa a poupar esse dinheiro, então como se você estivesse recebendo. Então eu indico muito a instalação disso aí. Bom, todas as empresas citadas nesse trabalho são fictícias, já que nenhuma empresa real quis me patrocinar. Caso você queira fazer a instalação de placas fotovoltaicas, recomendo procurar uma empresa especializada, pois esse trabalho, essa apresentação foi só um simulado pro trabalho da Binar. Muito obrigado pela atenção.